paz do Senhor Jesus, a cada um dos amados e amadas do nosso Papai do Céu. Vamos ao término da nossa leitura. Já são 22 horas e 35 minutos, mas ainda é dia 31 de janeiro de 2020. Então vamos terminar? É Mateus capítulo 17. Hoje dividimos também a leitura em duas partes, além do salmo da nossa oração da madrugada, que aquele lá já é a parte mesmo. Por quê? Porque o Gênesis 42 é um capítulo bem extenso e Mateus 17 também. Então vamos lá. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com eles. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E, erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. A cura de um lunático. E, quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e, desde aquela hora, o menino sarou. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque, em verdade vos digo, que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus:
O filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e, ao terceiro dia, ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Jesus paga o tributo. E, chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E, entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dai-o, por mim e por ti. Oh, glória a Deus, que Jesus maravilhoso! O Jesus da nossa providência, amados e amadas do Senhor Jesus. Ele provê sim, Ele é o mesmo, Ele não mudou. O Senhor, como sabe todas as coisas, Ele sabe o passado, o presente e o futuro, porque Ele está em todo o tempo e em todo lugar. Ele sabia que aquele peixe estaria ali e já havia engolido aquela dracma. E tudo pelo propósito de Deus. Amados, isso aqui traz para nós tantas lições. Esse capítulo é maravilhoso demais, né? Já começa falando sobre a transfiguração de Jesus. Por quê? Porque ali as suas vestes, aqui o Mateus ele não dá esse detalhe, mas em Lucas ele dá esse detalhe, que as vestes de Jesus ficaram mais brancas do que qualquer branco que algum lavandeiro. Ou seja, desde aquela época existiam os lavandeiros. Hoje a gente diz lavanderia, né? Lavanderia. Então, e diz que as vestes de Jesus ficaram tão brancas, muito mais do que qualquer lavandeiro. Interessante, né? E hoje é da mesma forma, amados. O Senhor pode fazer das minhas e das tuas vestes espirituais mais alvas do que a neve. Sabe, porque Ele nos faz transfigurar, ou seja, Ele faz de nós uma nova criatura. E a palavra diz, portanto, agora a vida que eu vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Oh, glória a Deus! Então, em nós, com cara descoberta, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, daqui uns dias nós vamos estar indo lá, em nome de Jesus, que agora nós estamos com a nossa cara, e ele ainda não diz rosto. Eu acho interessante que ele fala nossa cara descoberta. Por quê? Porque a glória de Deus é o tempo todo, amados, sobre a nossa vida. Desde o dia que nós erguemos as nossas mãos, dizendo ao Senhor, como um sinal de aceitação, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha alma, único e suficiente Salvador. Sabe o que aconteceu? A glória de Deus invadiu a nossa alma e o tempo todo o nosso rosto resplandece como a luz. Por quê? Porque a luz que é Cristo passou a habitar aqui no nosso coração. Glórias a Deus por isso. Que maravilha! Moisés precisou tapar o seu rosto porque já não estava mais vendo o povo, já não estava mais vendo a glória de Deus na vida dele, porque era passageiro. É só a hora que o Espírito de Deus descia sobre Moisés e não dentro de Moisés, era só sobre. E ali resplandecia. Mas quando a glória de Deus subia, acabava a glória, mas ele não queria. Ele queria ficar o tempo todo, que o tempo todo o povo visse a glória de Deus no rosto dele, resplandecendo como a luz, porque Deus é luz. Amados, hoje o nosso rosto se transfigura de dia em dia,
de fé em fé, como disse o apóstolo Paulo. Cada dia, amados, nós precisamos brilhar mais na presença do Senhor. Oh, glória a Deus! O Senhor tem prazer de resplandecer a glória dele aí no seu rosto, amados. Olhe no espelho, se valorize, amadas e amados do Senhor Jesus. Nós somos todos lindos, sabe por quê? Porque em nós é transfigurado de dentro para fora a glória de Deus na nossa vida. É glorioso demais. E o Senhor continua a dizer para mim, para você, para nós: esta aí é meu filho, é minha filha amada, em quem eu me comprazo. Ouça-os, oh glória a Deus. Sabe por quê? Porque hoje nós somos a pessoa de Jesus aqui nesta terra. Por quê? Porque você faz parte dessa igreja, essa igreja gloriosa, que não tem contaminação, lavada, imaculada no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pedro disse: Senhor, aleluia, oh glória a Deus, é tão bom estarmos aqui. Faça um tabernáculo aí, deixa a gente fazer. Um para o Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. Ele estava tão cheio de Deus ali que não tinha problema ele ficar ao relento. Ele, o Pedro e o Tiago. O importante é que Jesus, o Moisés e o Elias tivessem tabernáculos. Hoje, amados, você, eu, nós, igreja, a igreja de Jesus, somos o tabernáculo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Por que você está se menosprezando? Tendo a sua autoestima lá embaixo. Se você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Oh, glórias a Deus! Como eu fiquei feliz com essa leitura. Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Jesus estava falando de João Batista. Não que o espírito de Elias tivesse encarnado, porque não existe isso, né? Não existe reencarnação. Isso aqui é somente uma parábola. Ele era o Elias de então. Hoje, quem são os Elias? É você, sou eu, nós. A igreja amada, imaculada do Senhor Jesus, somos o Elias da última hora, porque o Elias fala a verdade. Elias não tolera Jezabel. Elias ama o pecador, mas abomina o pecado. Oh, glória a Deus! Se fôssemos falar todo desse capítulo, a noite toda seria pouca. Mas eu quero dizer para você também nesta hora, se você tem tido um pouquinho de cisma, de medo de expulsar demônios, você expulsa e não sai, expulsa e volta outro. Faça um jejum, entrega ao Senhor uma consagração. Não precisa ser o dia todo, não. O Senhor sabe o seu limite, né? Aonde você consegue, para você expulsar esse demônio. Seja da tua casa, da casa de quem você ama, de filho, enfim, de parentes, e vá lá. Em nome do Senhor Jesus, porque a palavra diz: em meu nome expulsareis demônios, pisareis serpentes e escorpiões, e nada lhes farão dano algum. Sabe por quê? Porque Jesus é na tua vida. Que Deus possa continuar te abençoando e você possa ter poder para expulsar todo esse mal que quer perturbar a tua vida e daqueles a quem você ama. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.